Olá, boa noite e a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 17, e o versículo 17. Está escrito assim: Em todo o tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Estas foram palavras ditas por Salomão no seu estado de obediência, comunhão com Deus, de onde ele recebeu sabedoria, e a sabedoria de Deus que havia na vida de Salomão deu a ele a condição de observar todas as coisas e pensar sobre elas e deixar registrado, em poucas palavras, o que aquilo significava, como que trazendo lições em pequenas doses, ou seja, poucas palavras. E neste versículo aqui do capítulo 17, ele diz: em todo o tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Ressaltando aqui o valor da amizade, sendo hoje o dia do amigo, nada melhor do que encontrarmos na palavra de Deus pontos que nos dão esta convicção sobre o valor e a necessidade de não somente ter amigos, mas também ser amigo. E o que ele diz aqui é o seguinte, é que os amigos devem ser amados em todo o tempo, porque no momento mais difícil, no momento da angústia, conforme relata aqui, este amigo vai se tornar como se fosse um irmão nosso. Na angústia, o amigo, na angústia, ele nasce como sendo nosso irmão. Se transforma, quer dizer, a afinidade, o cuidado, o comprometimento, a responsabilidade, a alegria daquela amizade cria estas raízes que vão se fundamentar e fortalecer na vida de ambos, ou seja, dos amigos. Nós observamos que existe uma variedade muito grande de amigos. Amigos estão espalhados por toda parte. Existem amigos de toda a natureza e para todas as finalidades. Nós encontramos, de acordo com o que o Tiago Brunet deixou registrado no seu livro Especialista em Pessoas, ele trata realmente de 3 tipos fundamentais de amigos. Ele fala que existe, em primeiro lugar, os amigos estratégicos. São aqueles que se unem a nós para a construção de um bem maior. Ou seja, na união de amigos, eles podem dar um passo além. É como o próprio Salomão disse, o cordão de 2 dobras, dificilmente ele se quebrará. Quer dizer, se não tem um amigo, a pessoa caminha só. O próprio profeta Isaías deixou registrado o seguinte: um ao outro ajudou, e ao seu amigo disse, esforça-te. Então existem amigos que são estratégicos. Eles vêm e nós unimos-nos a eles para um bem maior, para buscarmos juntos aquilo que está distante e de que sozinho nós não conseguiremos alcançar. Então estes são considerados os amigos estratégicos. O segundo tipo são aqueles amigos necessários. São aqueles que se unem por conta do que nós representamos ou nós a ele por conta do que eles nos representam. Sempre nós vamos encontrar pessoas tirando proveito e dizendo, porque eu sou amigo do fulano. Ele nós não conhecemos, mas quem ele está declarando, nós conhecemos e sabemos quem é. Então, são os amigos necessários por conta daquilo que um representa para o outro. Mas existe, ele disse, sobre um terceiro tipo.
são os amigos íntimos. Não são aqueles que se unem para conquistar algo maior, não são aqueles que se unem por conta do que um ou outro representa, mas são aqueles que se preocupam e gostam de estar por perto, preferem mais ouvir do que falar, e estes amigos íntimos, eles têm uma liberdade para quando ver o amigo enveredando por um caminho que pode não ser um caminho bom, estes amigos íntimos, eles não demorarão em chamar e colocar diante daquele amigo o caminho que ele está, a condição que ele está indo e aonde ele vai chegar se continuar naquele caminho perigoso. Então eles são como que um farol que estão sempre iluminando para que a pessoa não entre por caminhos errados. Estes amigos, eles são importantes, são necessários. Nós observamos que na vida de Jesus, Jesus foi amigo de muitas pessoas ali. Dentre eles, nós encontramos os discípulos. Quando Jesus os escolheu, Jesus escolheu 12. Dentre os 12, havia momentos que Jesus só chamava os 3 mais próximos, que era Pedro, Tiago e João. Quando Jesus estava transmitindo qualquer coisa, quem estava mais próximo a Jesus e chegava inclusive a reclinar no seu peito era João. Então Jesus tinha lá os amigos estratégicos, os amigos necessários e os amigos íntimos. Então, olhando por esse prisma, nós também precisamos e devemos aprender sobre isso. Nós encontramos que Jó falou sobre amigos. O que foi que Jó disse? Nós encontramos no capítulo 6 e o versículo 14 do livro de Jó, está escrito assim, 6 e 14. Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Senhor. Quer dizer, no momento da aflição, o amigo deveria mostrar compaixão, empatia, colocar-se ao lado do amigo, no sentido de procurar ajudá-lo. É o que Salomão deixou escrito aqui. Em todo tempo, ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Então, é justamente nas horas difíceis que nós conhecemos quem são os verdadeiros amigos. Porque na hora dos louros, da alegria, da conquista, da vitória, da exaltação, todos querem ser amigos. Mas o verdadeiro amigo se conhece no momento da dificuldade, no momento da angústia, no momento da enfermidade, no momento da pobreza, no momento da calúnia, no momento da perseguição. É justamente neste momento que vai conhecer-se quem é o verdadeiro amigo. É como uma árvore cheia de frutos. E quando se balança aquela árvore, aqueles frutos, vários deles começam a cair. Mas existem alguns que permanecem na árvore. Então, com a amizade também é assim. E o que é o vento que balança a árvore? São as provas, são as aflições, são as dificuldades, são as perseguições, os descontentamentos. Então, por isso que Salomão disse, em todo o tempo, quer dizer, ama o amigo no tempo bom, continua a amá-lo no tempo ruim. O amigo hoje está progredindo, ama-o. O amigo amanhã está regredindo, continue amando. Este amigo que ama o outro, no momento mais difícil da vida, ele vai ser reconhecido não como um amigo, mas como se fosse um irmão. Por quê? Na angústia nasce o irmão. Você, com certeza, já deve ter tido experiências com relação às suas amizades. Quantas amizades você diz ter
mas no momento mais difícil da vida, quantos é que estão ao seu lado para te ajudar, para te socorrer, para te dar a mão? São bem poucos. Amigos verdadeiros, infelizmente, se conta nos dedos de uma mão. E olha que sobra dedo ainda. Então, por que isto? Porque amigos deixam-se levar por muitas situações, por muitos interesses, e muitas das vezes, por esses interesses, eles se trocam, eles se vendem, eles abandonam aqueles que até há bem pouco diziam que eram amigos inseparáveis. E quando vamos observar e ver, aquela amizade que parecia ser tão profunda, tão verdadeira, tão boa, ela já não existe mais. E isso causa decepção, frustração, tristeza, angústia. Porque não era para ser assim. Era para o amigo continuar aprofundando-se aquele relacionamento de amizade, provando que é um verdadeiro amigo, não importa a ocasião ou a circunstância em que o amigo esteja atravessando. O verdadeiro amigo, ele fica junto à pessoa. Então nós observamos Jó dizendo aqui que ao amigo, ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso, mesmo a quem, por uma decisão errada, desse as costas para Deus, o amigo deveria continuar ali, porque esta amizade, ao mostrar compaixão, pode reverter decisões erradas que foram tomadas e aquela pessoa pode voltar a ter novamente o temor diante do Senhor e voltar a reencontrá-lo. Quando nós observamos, ainda em Jó, no capítulo 17 e o versículo de número 20, está escrito assim, 16 e 20. 16 e 20. Está escrito assim: os meus amigos são os que zombam de mim. Os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Observa aqui. Jó, em primeiro lugar, lá disse que o amigo deveria mostrar compaixão ao que está em sofrimento. Jó teve amigos que se diziam seus amigos, mas quando Jó começou a entrar por esta provação, este sofrimento, em que perdeu tudo, aparentemente, o que tinha, filhos, bens, riquezas, animais, propriedade, tudo. E até, inclusive, a saúde. Mas ele manteve-se firme e fiel diante de Deus. Aqueles que eram seus amigos, quando Jó estava na bonança, na riqueza, que estendia a mão para todo mundo, os amigos estavam ali por perto. Mas bastou Jó entrar numa aflição, num sofrimento, numa perca de tudo quanto possuía, estes amigos quiseram fazer uma pressão em cima de Jó. E eles disseram o seguinte: reuniram-se os 4 amigos e disseram: Jó está sofrendo, vamos lá estar com ele, vamos nos condoer com ele. E ficaram com Jó durante 7 dias, sem dizer uma única palavra. Ficaram ali. Quando chegou ao 7º dia, uma atitude boa, louvável. Amigos vieram para estar perto, não para falar, não para dizer nada, mas simplesmente a presença de um amigo, num momento como aquele que Jó estava atravessando, era de um valor incalculável. Mas observe o que ocorreu. Passado os 7 dias, os amigos agora se levantam e cada um, à sua maneira, querem dar a impressão de que Jó está naquela situação porque ele errou diante de Deus, ele cometeu algum deslize, algum pecado, e, portanto, a mão de Deus está pesando sobre ele. E estes amigos começam a apontá-lo agora, como que dizer: Jó,
não é natural o que está acontecendo com você. Você só pode ter errado em alguma coisa diante de Deus, porque não é possível um homem como você, o que tinha, o que possuía, as amizades que tinha, chegar a um ponto como este. Mas Jó não deu crédito a essas palavras dos seus amigos, e Jó designou-os como sendo amigos molestos. Veja, quem parecia ser um amigo verdadeiro, tornou-se um amigo molesto. Alguém que se aproximou de Jó, não com o intuito de compadecer-se dele, de estar ali para ajudar e para ser um encorajamento, mas para apontar o dedo diante dele de que ele tinha alguma coisa em falta e, portanto, ele estava sofrendo aquilo. E esses amigos, depois dessas acusações, fizeram outras e se ausentaram de Jó. Não procuraram mais a Jó durante aquele momento do sofrimento. Mas nós encontramos e nós observamos na palavra de Deus que Jó seguiu o seu caminho com todo o sofrimento, com toda a luta, a dificuldade que ele enfrentou, sem a presença dos seus amigos. E quando chega lá no capítulo 42, nós encontramos que Jó, ele humilha-se diante do Senhor. Ele diz que os pensamentos de Deus não podem ser impedidos, que ele o conhecia de ouvir falar, mas agora ele conhecia pela visão, porque ele viu, ele teve experiências com Deus. E quando Jó estava nesta situação, diante do Senhor, colocando-se na presença de Deus, Deus manda Jó orar pelos seus amigos. Deus diz aos amigos de Jó para que eles vão ter com Jó, que eles o abandonaram, e quando eles chegam lá, o que é que Jó está fazendo? Se fosse outro, se fosse nos nossos dias, como tem sido comum, pela falta de temor e de religiosidade, as pessoas não têm freio na língua. Mas Jó, se fosse, como eu disse, via aqueles amigos e começava a jogar impropérios e palavras ferinas sobre a vida deles, como quer dizer, quando eu precisei, vocês me apontaram, vocês me acusaram, vocês fizeram isso, disseram aquilo outro, agora vocês vêm a mim? Mas o exemplo de Jó não foi esse. Diz que quando eles vieram a Jó, eles foram a Jó porque Deus mandou, e diz aqui, quando eles chegaram a Jó, Jó então começou a orar por eles. Jó não guardou mágoa no seu coração. Jó não comprou a inimizade dos seus amigos. Jó não se deixou levar pelas acusações que eles fizeram. Jó era um amigo sincero e verdadeiro. Ele prezava pela amizade dos seus amigos, embora eles estando ausentes. Mas quando chega aqui, que o Senhor manda, o Senhor disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Agora faz o seguinte, vocês vão pegar 7 bezerros, 7 carneiros, vão ao meu servo Jó, oferecer o holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não trate conforme as vossas loucuras. Porque vós não falastes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então observa o que Deus disse. Eu não vou ouvir a oração de vocês. Eu só vou ouvir a oração de Jó, o meu servo. Porque vocês falharam. Agora, leva lá os animais para o sacrifício e o meu servo Jó vai orar por vós. E veja o que aconteceu. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então veja, Jó orou por aqueles amigos que o abandonaram na hora mais difícil. Deus ouviu a oração de Jó. Certamente
deve ter sido restaurada esta amizade entre Jó e os seus amigos. Mas vamos a Salomão. Eu li aqui ele dizendo o seguinte: isso faz referência e cabe certinho na experiência de Jó. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Quando nós olhamos aqui em Provérbios 16 e 28, está escrito assim, que o difamador, quer dizer, o homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Então, um amigo não pode ser um difamador. O amigo não pode falar de um outro mal de um outro amigo, porque ele estará difamando. E o difamador, ele vai separar os maiores amigos. É aquele que cria um celeuma no meio de uma amizade pura e sincera, e quando pensa que não, a pessoa deixa se levar por aquele boato, por aquele estado de coisas, por aquela conversa indecorosa, e rompe com o amigo e tornam-se inimigos. Ficam separados para sempre. Isto quem faz é o difamador, que se apresenta como amigo, mas não é amigo. Ele quer descobrir algumas coisas daquele a quem ele se associou, dizendo-se como amigo, para depois infernizar a vida de outro que sabe que tem amizade com aquele primeiro. E torna-se o difamador, então o separador dos maiores amigos. Então precisamos entender que este tipo de amizade falsa também pode existir no intuito de tirar proveito e de causar prejuízo a terceiros. Precisamos ser prudentes nesta situação. Ainda em Provérbios 18 e 24, está escrito assim. Provérbios 18 e 24. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Ora, quem tem muitos amigos pode dar-se por feliz, por satisfeito, mas existe uma ressalva. Há amigo, não diz amigos, diz, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Você pode ter muitos amigos, mas existe um amigo que ele é mais chegado que um irmão. A este sim deve firmar esta amizade e levá-la até o fim da vida. No capítulo 19 e o versículo 4, está escrito assim, observe agora os tipos de amizade. As riquezas granjeiam muitos amigos. A pessoa que tem dinheiro ganha muitos amigos. A pessoa que tem posição estratégica ganha muitos amigos. Mas observe aqui. Mas ao pobre, o seu próprio amigo o deixa. O pobre, porque ele não tem nada a oferecer. Então, aquele amigo, ele queria usufruir alguma coisa. Como o pobre não tem, então não merece a minha amizade. Mas a amizade não é feita em vista do que as pessoas possuem ou têm, mas em vista do que elas são. E o pobre é tanto valorizado e humano quanto é o rico, quanto é aquele que está em ponto estratégico, aquele que está bem representado. Todos eles são da mesma natureza. E diz aqui o versículo 6, muitos suplicam a face do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presente. Tem pessoas que conseguem manter uma amizade por dar presentes. E a palavra de Deus diz que o presente cega a visão. Nós conhecemos ao longo dessa vivência na fé e na vida ministerial, estes amigos aqui que compram as pessoas, compram a amizade das pessoas, ofertando presente, dando presente. E olha que são presentes caríssimos. Mas eles fazem isso
porque eles não têm capacidade de conseguir a amizade de maneira natural e simples, portanto, eles compram a amizade das pessoas. É amigo daquele que dá presente. Então, uma amizade que se firma em razão de receber um presente não é uma amizade verdadeira. É uma amizade interesseira. É uma amizade com benefícios pessoais. Portanto, ela não é firme, ela não é verdadeira. Este amigo não é confiável. Então, existem os amigos que são confiáveis e existem os amigos que não são confiáveis. Nós precisamos discernir isso no ciclo da nossa amizade. Quem são os confiáveis e quem são os falsos. Porque com amigo falso, nós não queremos conversa. Nós queremos manter o relacionamento e aprofundar no amadurecimento desta amizade com amigos leais, com amigos verdadeiros, com amigos sinceros. Então, Salomão escreveu, disse, em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Hoje é um dia oportuno para refletir sobre isso. É o dia do amigo. Todo mundo fala, meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo. E muitas das vezes isso só fica na palavra. Não tem a ação, não tem a vivência, não tem aquele aprofundamento daquela amizade. E a amizade se firma pelo coração, não é pela vista, não é por ver o que a pessoa tem e é, mas é ver o caráter da pessoa. Amigos verdadeiros, eles têm um caráter verdadeiro. Eles têm consigo fidelidade, têm lealdade, têm sinceridade, têm verdade, têm pureza. O amigo verdadeiro não mente, não engana, não trapaceia, não tira proveito do amigo. O amigo verdadeiro, ele sabe o seu lugar. E a sua presença é muito importante para aquele seu amigo. Então, que nós possamos desfrutar de amizades, não somente termos bons amigos, mas sermos também bons amigos daqueles que nos têm como seus amigos. Que nós possamos prezar por esta amizade. Nós que vivenciamos no meio do povo, nós sabemos que em dado momento da vida, todo mundo é nosso amigo. Mas quando ocorre uma pequena mudança de local ou de função, aqueles amigos que pareciam tantos, eles começam a ser minados e vão desaparecendo. E só vai ficar conosco quem verdadeiramente é nosso amigo. Quem não é, não fica, não adianta. Por mais que eles queiram ficar, por mais que nós queiramos que eles mantenham a amizade, ela não vai se sustentar. Eles vão escorregando devagarzinho e vão saindo e vão embora. Mas aqui nós precisamos analisar isto aqui. Amigo não é qualquer coisa. Amigo é alguém valiosíssimo para a nossa vida. Agora, amigo precisa saber ouvir segredos do amigo e não abrir para ninguém. Ele deve ser o confidente. O amigo deve ter nele confiança para abrir-lhe o coração. O amigo também deve ter a liberdade, quando ver o amigo incorrendo numa falta, num erro, de chamá-lo e corrigi-lo, mas corrigi-lo com amor. Porque a palavra de Deus diz, fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Porque o amor encoberto não vai resolver nada. Uma amizade que a pessoa está entrando no erro e o outro está vendo, mas não está nem aí para avisar e livrar o amigo do erro. Esse amigo não é verdadeiro. Então, veja que aqui, como eu disse ao princípio, baseado no que disse o Tiago Brunet, 3 amigos para a nossa vida. 3 tipos de amigos. Os amigos estratégicos, que se unem a nós para uma conquista maior. Os amigos necessários, que se unem a nós pelo que nós representamos, pela função,
pela autoridade que temos, enfim, pela posição que ocupamos. Estes amigos vêm porque eles procuram em nós, ou nós procuramos nele, alguma coisa que possa nos satisfazer. Mas existem os amigos íntimos. Estes se contentam simplesmente com a presença e em estar junto e cuidar do amigo. Cuidar. É o que Jó disse. Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão. É como Salomão deixou escrito: em todo tempo, ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Quantos irmãos têm nascido para mim? Quantos irmãos têm nascido para você? No momento da angústia, eram amigos e hoje são irmãos. Não são irmãos de sangue, mas são irmãos do coração. Porque existe amigo mais chegado que o irmão. Existem famílias que os irmãos, eles têm um relacionamento de irmão, mas não são amigos. Mas existem amigos que são melhores do que os verdadeiros irmãos. Então veja qual é o valor da amizade. Então neste dia do amigo, desfrute, usufrua, celebre, glorifique, agradeça a Deus pelos amigos que Ele lhe deu, amigos fiéis, leais, sinceros, e tenha discernimento para romper com aqueles amigos que, ao invés de te ajudar, querem te afundar. Amigos falsos, amigos que querem colocá-lo em dificuldades. Estes amigos não são verdadeiros, não são leais, não devem continuar no nosso ciclo de amizade. Nós precisamos ser amigo e ter amigos que importem-se conosco e que nós nos importemos com ele e que possamos ter a liberdade de corrigi-los no momento difícil, mas também no momento da conquista da vitória, que possamos celebrar com eles e ser agradecidos a Deus pela vitória que Ele deu àquele que é o nosso amigo. Então que o Senhor nos ajude, que nos dê da sua graça e que possamos desfrutar destas amizades sinceras, verdadeiras, que nos aproximam de Deus, que nos levam mais perto de Deus. Porque se há uma amizade que o afasta de Deus, aí você já tem um sinal que é uma amizade maligna. Mas quando você tem uma amizade que te leva para te aproximar de Deus, para o crescimento, o amadurecimento, o aprofundamento na vida espiritual, este amigo está cuidando da tua alma. Ele deve ficar no teu relacionamento e você deve prezar por ele. Então, tenha amigos verdadeiros e fiéis, mas também seja um amigo verdadeiro, fiel e leal, aquele que confia em você e o tem como seu amigo. Querendo Deus, amanhã retornaremos.